dia 21 de março, o governo federal lançou o Crédito do Trabalhador. O programa, em pouco mais de 1 mês e 10 dias, já tem 10 bi empenhados em empréstimos. Eu vou falar hoje com o secretário do Ministério do Trabalho e Emprego, secretário executivo, Chico Macena. Chico, como o Ministério vê hoje o programa que em pouco tempo já alcançou 10 bi e está quase em 2 milhões de trabalhadores que acessaram o crédito? Carla, é um grande sucesso, mas antes de falar eu queria primeiro agradecer o CNA, agradecer o Senar por essa oportunidade de aqui no podcast deles, nesse estúdio que eles montaram, a gente poder esclarecer todos os trabalhadores. Olha, 10 bilhões de reais já emprestados, 2 milhões de trabalhadores acessaram via carteira profissional digital a sua oportunidade de empréstimo. Isso aqui é inédito no mundo, isso aqui é inédito no país, por quê? Porque, na verdade, nós estamos permitindo que esses trabalhadores, todos esses trabalhadores, tenham acesso a um crédito mais barato, tenham oportunidade de renegociar as dívidas e, mais do que isso, quem está acostumado com crédito no Brasil, agora tem uma modalidade que tem total transparência. Você sabe exatamente o que vai ser contratado, na carteira profissional digital, na simulação e depois no empréstimo, dá o valor que você vai contratar, dá o valor da mensalidade, dá os juros que está sendo cobrado, que está sendo ofertado por todas as instituições e o final, né, o valor que você vai pagar no final do empréstimo. Não tem letrinha miúda, né? Não tem nada daquilo que a gente verifica nos demais empréstimos, que a pessoa pega o empréstimo e fala, poxa, eu não sabia. Não, aqui o governo Lula, o ministro Marinho desenvolveu um programa para dar maior segurança para o trabalhador a ter um crédito barato. Na verdade, o crédito do trabalhador ele democratiza esse crédito no Brasil, né? Porque muita gente não tinha acesso a crédito. Não, democratiza demais, porque para você ter um crédito no Brasil, você precisava de uma renda altíssima, então os trabalhadores de baixa renda não tinham, você teria que comprovar, muitas vezes, bens, né, para dar como garantia, a maioria dos trabalhadores não tem. Você tem, por exemplo, neste caso que nós incluímos 2 milhões de empregadas domésticas, 4 milhões de trabalhadores rurais, nós estamos aqui numa instituição que lida e trabalha com os trabalhadores rurais, 4 milhões de trabalhadores rurais não tinham acesso ao crédito e eles vão ter de forma consignada, não vai precisar recorrer ao crédito pessoal, não vai poder fazer empréstimo, não precisa fazer empréstimo no agiota. Agora ele tem uma oferta de crédito, um crédito justo, mais barato, né, e que ele vai poder ficar negociando esse crédito, inclusive, a todo momento ele vai poder verificar ali, ó, qual a taxa que estão praticando, né, o que estão me ofertando, o que é mais barato, aonde é mais vantajoso. Eu acho que é essa democratização do crédito no Brasil, né, que pode mudar, inclusive, né, a perspectiva e a percepção das pessoas, né, sobre políticas públicas. Secretário, no dia 25 de abril, iniciou a troca de dívidas. Né, de quem tinha um CDC ou quem tinha um consignado antigo. Como funciona essa troca de dívidas? Carla, isso foi muito importante. Né? Por quê? Porque quem contrai um crédito pessoal, aquele crédito sem garantias, paga de 9% a 11% de juros. Um absurdo. Né? Quem está no cartão de crédito, então, é 100% ao ano. Era até mais, né? Mas aí teve uma regulamentação do Banco Central, a pedido do governo, 100%, ninguém pode cobrar mais que 100% ao ano. Mas imagina você ter uma dívida de R$1.000, essa dívida virar R$2.000. É uma bola de neve que a pessoa não consegue pagar. Muitas pessoas pagam ali só a mensalidade e aquele valor mínimo do cartão de crédito. E a dívida vai aumentando. Com o crédito trabalhador, o que permitimos? Você vai no teu banco. Primeiro, para fazer a transferência agora, você vai no teu banco, fala, olha, eu tenho um crédito pessoal, eu tenho a dívida do cartão de crédito, eu quero fazer o crédito do trabalhador e saldar essa dívida. Esses juros a experiência tem demonstrado que reduz para menos da metade. Uma dívida lá de 9% vai para 2,60%, 3%, quer dizer, reduz muito a mensalidade, reduz a dívida total que o trabalhador tinha e ainda muitas vezes ele sai ali, como a gente brinca, com um troco, algo inclusive para honrar,
né, outros compromissos que ele tem. Mas para fazer isso, neste momento, você vai no teu banco, aonde você tem essa dívida, né, e fala, eu quero migrar da minha dívida antiga para o crédito do trabalhador. E ficar muito atento de qual a taxa de juros que esse banco está ofertando, porque tem que ser inferior da dívida original, né? Obrigatoriamente tem que ser inferior, e como eu disse, a experiência tem demonstrado que ela pode reduzir até a metade. Sim. Sabe? Uma coisa até interessante, quando você não tem uma dívida muito grande, pode fazer a simulação pela carteira digital, ou seja, quando você não tem comprometido no teu crédito pessoal 35% do teu salário, você ainda pode fazer uma simulação. Fazendo a simulação na carteira digital, você tem ali uma referência, você tem uma ideia qual é a taxa de juros que os bancos estão cobrando. Sim, e se ele tiver margem consignável, ele ainda consegue ganhar um pouquinho mais. Né? Ele faz o empréstimo também no crédito trabalhador. A outra coisa importante, quando você migra dessa dívida muito cara para a dívida mais barata, para o crédito mais barato do crédito trabalhador, todos os teus dados vão para a carteira profissional digital. Todas as informações desse crédito vão estar nesta plataforma. E aí, duas coisas é importante. Primeiro, você vai acompanhar, né, como está teu débito, você vai acompanhar como é que está sendo o pagamento das parcelas, como está a tua dívida, e o mais importante, né, mais à frente, né, você vai poder fazer a portabilidade desta dívida. Ou seja, os bancos vão olhar, olha, está lá a Carla migrou do empréstimo pessoal, está no crédito trabalhador, o Banco X ofertou para ela 3% de juros, 2%, Carla, venha para o meu banco, né, que eu vou te ofertar 1,5%. Estou dando um exemplo aqui, 2%. Né? Aí a Carla fala, olha, eu quero a portabilidade. O banco que a Carla, né, tem a dívida, pode cobrir a oferta, né, e falar, olha, ele está dando 2, eu vou dar 1,8, né, e cada vez mais o trabalhador vai ter essa oportunidade, numa espécie de leilão reverso, de estar diminuindo a sua dívida, né, e permitir que ela tenha uma saúde financeira muito melhor. Secretária, essa portabilidade vai começar 16 de maio. 16 de maio começa a portabilidade. Pela carteira de trabalho. Pela carteira profissional, pela carteira de trabalho. Né, entra lá, tem lá crédito trabalhador, ali tem todas as informações. Saiba mais, vai lá no Saiba Mais, tem todas as informações de como é o crédito, né, e você poderá fazer essa portabilidade. Agora, o mais importante, para quem tem um crédito fora, para quem tem um crédito numa instituição financeira, quem tem um crédito pessoal, é primeiro fazer a migração. Primeiro tem que negociar essa dívida muito cara, né? Pedir para entrar no crédito trabalhador, para aí permitir que ele faça a portabilidade depois. Importante isso. É importante, né? Pode fazer a portabilidade sem estar na carteira profissional digital? Pode naquela que existe hoje. Né, que uma instituição avisa a outra vê se aceita, né, ou se cobre oferta, tal. Mas nós estamos falando aqui de uma perspectiva de um crédito muito mais barato e que o tempo todo ele pode ser renegociado. Sim. Então, para ele fazer a portabilidade, ele obrigatoriamente ele negocia a dívida com o banco atual, entra dentro do crédito do trabalhador e depois ele pode trocar. Ele pode fazer a portabilidade dentro do próprio crédito do trabalhador. Sim. Esse é o grande, vamos dizer, lance, né, desse modelo, dessa política pública do governo Lula. Além de, no início, dar um crédito mais barato, é permitir que o tempo todo o trabalhador possa ter vantagens, ele possa negociar dívidas, ele possa pleitear, né, nas instituições financeiras, juros menores. Os juros hoje do Banco Central estão um absurdo, a Selic, né, 14,5, né, é impraticável essa taxa de juros. Mas suponhamos, vai lá na frente, está reduzindo a taxa de juros. Né? Então você tem um crédito hoje de 3, olha, isso aqui pode ser reduzido. Sim. Né? Isso aqui pode ter algumas alternativas para o trabalhador contrair um crédito lá atrás menos vantajoso. Então, eu acho que é uma política pública
né, que beneficia o trabalhador, movimenta a economia. Uma outra coisa importante, Carla, nós temos em torno de 80 bilhões de reais de dívidas dos trabalhadores no crédito pessoal. 80 bilhões de reais. Nós temos 20 bilhões de reais de dívida dos trabalhadores no consignado atual, que é esse que não é o crédito do trabalhador. Nós estamos falando aqui em 100 bilhões de reais. Se nós conseguirmos reduzir, suponhamos, pela metade, a dívida de todos os trabalhadores brasileiros, vai ser de 40 bilhões e não de 100. Né? Isso movimenta a economia, né? Isso cria segurança para o trabalhador, isso gera desenvolvimento, gera emprego, gera renda e gera melhores salários, porque nós sabemos que quando a economia se movimenta, né, melhores salários virão, melhores empregos virão, né? Nós já estamos com um boom de crescimento do emprego no Brasil, né? E isso a gente quer que seja um círculo virtuoso, né, que ele seja sustentável ao longo do tempo, que não seja um momento conjuntural, um momento, olha, este ano na economia. Não, nós queremos que essa seja a perspectiva de desenvolvimento do país. Sim, e traz toda uma proteção para o trabalhador, né? Segurança. Secretário, e depois vai ter também a possibilidade das dívidas que nasceram dentro do crédito do trabalhador, de também o trabalhador poder buscar um outro banco que ofereça uma taxa menor, né? A partir de julho, né? Sim. Toda negociação ali, toda essa espécie de leilão reverso que eu falei, né? A disputa dentro da plataforma dos bancos, será permitida. Hoje já é. Quem faz pela carteira profissional digital, suponhamos, eu não tenho nenhum crédito fora, só contraí o crédito do trabalhador. Eu já tenho uma espécie de leilão. Aliás, eu queria alertar as pessoas. Quando você faz a simulação e faz um pedido de empréstimo, não tenha impulso. Né? Não pegue a primeira proposta. Espere ali 12 horas, 24 horas, né? Porque tem instituições, aquelas mais sérias, inclusive, que não lidam com robô, né? Elas podem te ofertar uma taxa menor. Verifica qual é a menor taxa. Faz opção pela menor taxa. Né? E também muita responsabilidade ao contrair um empréstimo. Às vezes você faz por impulso, né? Às vezes você faz um empréstimo porque, olha, parece que deu um dinheiro ali. Não, se endivide se for necessário. Né? Se for, olha, é para constituir um patrimônio, é para resolver um problema emergencial, para quitar essa dívida mais cara, né? Não faça por impulso. Né? Não é, a gente sempre diga, é uma dívida, de qualquer forma é uma dívida. Compromete só 35% do salário, mas é uma dívida. Sim. E o trabalhador hoje que ele deve no cartão de crédito, a melhor opção para ele, se ele não tem um outro consignado, é ele pegar um consignado do crédito do trabalhador e quitar essa dívida, né? Não, sim, porque nós estamos falando aqui, como eu disse, de 100% ao ano, né, para você chegar a 30% ao ano. Quer dizer, é só fazer uma conta, é muito mais vantajoso, né, e tira aquele trabalhador daquele círculo vicioso, né, daquele endividamento, daquela marra no pé, aquela bola no pé dele que parece que ele nunca consegue pôr a cabeça para fora, está sempre ali, né, no sufoco. Então, é uma vantagem muito grande e o trabalhador tem que aproveitar. E esse trabalhador pode desistir? Ele fez o crédito, foi para casa, a mulher xingou ele pode desistir desse empréstimo? Olha, ele pode desistir. Como eu falei, muitos ali no impulso, fez, não avaliou direito, ou não era o valor que queria, ou pediu a mais e ele viu que estava se endividando. Ele pode desistir, só que ele tem 7 dias para devolver todo o recurso para a instituição financeira. Senão, vai estar comprometido. E vamos lembrar, esse valor do empréstimo é descontado todo mês na folha de pagamento, no contra-cheque. Né?
Então, não é que ele vai pegar um boleto e vai pagar no banco. Então, se ele não desistir, no dia que ele for receber o salário, os 35% não, o valor chegando até 35% do empréstimo que ele adquiriu, vai ser descontado, né? Então, tá ali todo mês ele vai estar ali. E é importante essa questão dos 35%, eu sempre reforço isso, para evitar o superendividamento, né? E é 35% na margem líquida, então já descontou se ele tem pagamento de imposto de renda, suponhamos que ele tem uma pensão para pagar, já descontamos esse valor, qualquer processo judicial, não conta a hora extra, porque é um recurso eventual que um mês tem, outro mês pode não ter, né? Justamente para garantir que não haja um superendividamento de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Secretário, e quem está dentro do saque adversário, ele pode contrair também um empréstimo pelo crédito do trabalhador? Não, ele pode, dentro da margem dos 35%, ele não tem um endividamento maior com isso, ele pode contrair o empréstimo trabalhador, né, não tem nenhum problema. Agora, de novo, né, alertando para o superendividamento, né, que a pessoa tem que estar atenta a isso. Inclusive aquele que sempre faz o saque aniversário, né, aquele trabalhador que faz o consignado do saque aniversário, a antecipação do saque aniversário. Eu queria alertar que essa modalidade de crédito é muito mais vantajosa. Né? Por que é mais vantajosa? Porque aqui não retém o teu fundo de garantia. Aqui você pode dar ou não como garantia até 10% do teu saldo do fundo de garantia. No saque aniversário, mesmo se você for demitido, mesmo se você tiver um valor bem superior àquilo que você emprestou, 100% do teu saldo fica retido, né, até 2 anos, 3 anos, a depender do teu aniversário, se houver demissão. Né? Então isso é muito prejudicial para o trabalhador, porque muitas vezes no momento que ele mais precisa, ele precisa acessar o fundo de garantia porque ele aderiu ao saque aniversário ou porque ele fez a antecipação do saque aniversário, ele não consegue sacar esse valor. O presidente Lula liberou 12 bilhões de reais, né, para quem até 20 de junho de 2024 foi demitido, né, mas foi algo extraordinário. Daquele período para frente, quem aderir ao saque, quem for demitido, não terá esse recurso, né, caso esteja no saque aniversário. Secretário, muito obrigado pela entrevista. Entrevistamos o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Chico Macena.